A área de um terreno retangular é de 221 metros quadrados e seu perímetro é igual a 60 metros. Se o comprimento for de 1 metro a menos do que o original e a largura for de 1 metro a menos do que a original, a área do terreno perderá exatamente 35, 33, 29, 32 ou 30 metros quadrados. Como a questão envolve a área de um terreno retangular, a primeira coisa que eu faço é desenhar um terreno retangular. Então, eu vou chamar um lado de x e o outro lado de y nesse meu terreno. Então, tenho aqui x e y. O que eu sei? A área é 221 metros quadrados e o perímetro é igual a 60 metros. Então, vamos fazer o seguinte, anotar isso. Eu vou dizer que a área, que é x vezes y, igual a 221. X vezes y é igual a 221. E o perímetro, quem que é o perímetro? É 2 vezes x mais y, é igual a 60. Por que 2 vezes x mais y? Porque se esse lado mede x, esse lado também mede x. Se esse lado mede y, esse lado também mede y. Então, tem 2 vezes o x e 2 vezes o y, ou seja, 2 vezes o x mais y. Eu posso pegar esse 2 que está multiplicando x mais y e passar para o outro lado da equação dividindo. Isso vai me dar que x mais y é igual a 60 sobre 2, ou seja, x mais y é igual a 30. O que eu tenho é um sistema com duas equações e duas incógnitas. Uma equação é x vezes y igual a 221 e a outra equação é x mais y igual a 30. Então, está aqui o meu sistema com duas equações e duas incógnitas. Eu posso, para resolver esse sistema, usar o método da substituição. Eu vou isolar nessa segunda equação o y. Eu vou dizer que y é igual a 30 menos x. E pelo método da substituição, eu pego a informação de uma equação e substituo na outra. Onde tem y, eu posso colocar 30 menos x. Então, reescrevendo essa primeira equação, x que multiplica, em vez de y, 30 menos x, é igual a 221. Fazendo a distributiva, eu vou ter x que multiplicar por x dá 30x, x que multiplica por menos x é igual a menos x ao quadrado. Trago esse 221, que está do lado direito, para o lado esquerdo, e aí ele vai mudar o sinal. Ele vai ficar sendo menos 221. Isso igual a zero. Vou rearranjar a ordem aqui dos meus termos. Menos x ao quadrado, mais 30x, menos 221, igual a zero. Posso multiplicar a equação inteira por menos 1 só para mudar o sinal do x ao quadrado. Eu não quero menos x ao quadrado, eu quero x ao quadrado positivo. Então, vou ter x ao quadrado, o mais 30x vira menos 30x, o menos 221 vira mais 221, isso é igual a zero. O que eu tenho agora? Uma equação do segundo grau. Vamos resolver essa equação. Eu digo aqui que nessa equação o a é igual a 1, o b é igual a menos 30 e o c é igual a 221. Sabendo a, b e c, eu posso calcular o delta. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o discriminante da equação do segundo grau. Então, delta é igual b ao quadrado. Eu sei que o b é menos 30, então eu preciso colocar entre parênteses menos 30 ao quadrado, depois menos 4,
que é da fórmula, né? Menos 4. Depois, A. O A vale 1. Então, 4 vezes 1. Depois, C. O C é igual a 221. Então, menos 4 vezes 1 vezes 221. Isso vai me dar que delta igual menos 30 ao quadrado é menos 30 vezes menos 30, que dá positivo, dá 900. Agora, menos 4 vezes 1 dá menos 4, que multiplicado por 221 vai dar menos 884. Delta, então, vai ser 900 menos 884, que dá 16. Então, eu já sei que o valor de delta é 16. Agora, eu preciso achar o valor de x. Lembrando da fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, eu vou ter que x é igual, lembrando que o b vale menos 30 e o delta é 16. E o a vale 1, né? O que eu vou usar é o b, o delta e o a. Então, eu vou ter aqui, ó, o b vale menos 30. Então, colocar x é igual a menos 30, mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes a, que é 1. Tenho, então, que x é igual menos 30. Isso dá 30. Mais ou menos raiz quadrada de 16. Bem, 16 é o quadrado de 4, é 4 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Eu tenho agora dois casos. Eu tenho o 30 mais o 4 e o 30 menos o 4. Então, eu vou trabalhar com os dois casos. Fazendo 30 mais 4 sobre 2, eu vou obter quem? Eu vou obter 34 sobre 2. 34 sobre 2, que é igual a 17. E fazendo 30 menos 4 sobre 2, eu vou obter 26 sobre 2, que é igual a 13. Então, o x é igual a 17 ou x é igual a 13. Lembrando que eu tinha que y era igual a 30 menos x, y igual a 30 menos x, né? Eu tenho duas situações. Se o x é igual a 17, o y é igual a 30 menos 17, que dá 13. E se o x for igual a 13, o y seria igual a 17. Como eu tenho que escolher, eu vou dizer, então, que o x vale 17 e o y vale 13, porque não faz diferença qual das duas situações eu escolho. Então, vamos voltar lá no meu retângulo original, que eu tinha aqui, ó. Eu vou dizer aqui que o x é igual a 17 e o y é igual a 13. E aí, o que eu quero saber? A diferença de área, se eu fizer um outro retângulo, onde o comprimento for de 1 metro a menos e a largura for de 1 metro a menos do que a original. Eu teria, então, um outro retângulo. E as medidas desse outro retângulo seria de 16 por 12. E aí, qual que seria a área desse novo retângulo? Eu teria uma área que é igual a 16 vezes 12, ou seja, uma área de 192 metros quadrados. E o exercício está pedindo o quê? A diferença entre esses 192 e os 221. Então, vou fazer 221 menos 192. Olha só, eu agora vou obter a resposta do gabarito. Ó, 221 menos 192. De 1 não dá para subtrair 2. Então, vou ter que pedir emprestado, né? Esse 2 aqui vai virar 1 e vai emprestar 1 aqui. Aí, de 11, eu consigo subtrair 2, que é igual a 9, né? 11 menos 2 dá 9. Agora, de 1, eu não consigo subtrair 9. Vou novamente pedir emprestado.
eu vou pedir emprestado para esse 2. Ele vai virar 1 e aqui eu vou ter 11. De 11, eu subtraio 9. 11 menos 9 é igual a 2. E aqui, se de 1 eu subtraio 1, eu fico com 0. O que ocorreu então? A minha resposta é a alternativa C, 29 metros quadrados.